Louvado seja Deus, estamos ao vivo, já mais um programa, né? Agradecendo a você que já está conectado conosco aí, que seja bem-vindo ao que a Bíblia diz nesta noite de sexta-feira. Como de sempre, a partir das 20 horas, estamos ao vivo aqui falando do amor de Deus, recebendo mais uma vez aqui Pastor Jonas. A paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo a mais um programa. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, você que nos assiste, paz do Senhor, Diácono Gildo. É sempre um prazer estar aqui com os amados que têm nos acompanhado e com você, Diácono Gildo, que tem sido sempre um bate-papo maravilhoso, tem sido sempre algo proveitoso, né, para nós e acredito para aqueles que nos escutam, compartilhar um pouco da palavra de Deus, de alguns assuntos, alguns temas bem interessantes na Bíblia Sagrada. Então você não perde por esperar, não perde por estar aí assistindo nessa noite. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração e você também que tiver um comentário a fazer, não se priva de estar comentando, né, Diácono Júlio? Isso. Que na medida do possível, o Diácono aí vai estar lendo seu comentário. Com certeza. E você vai estar podendo participar junto com a gente. Louvado seja Deus, é verdade. Você que tem a sua pergunta aí, a curiosidade, ou também pensa diferente da gente, pode mandar a sua opinião, né, Pastor Jonas? Nós estamos aqui para ouvir também a sua opinião. Então, o assunto hoje é carne versus espírito. Esse é o tema de hoje que vamos abordar aqui juntamente com o Pastor Jonas. Lembrando que o nosso programa é um programa bíblico, né, Pastor Jonas? Sempre de perguntas e respostas. Eu pergunto e o Pastor Jonas responde, tudo dentro da palavra de Deus, né, pastor? Então o tema hoje é esse, carne versus espírito. Quando falamos desse assunto, carne e espírito, é um assunto bom, mas é um assunto que muitos têm esse problema, né, Pastor Jonas? É uma luta constante, né? Com certeza. É uma luta constante da carne contra o espírito, né, Pastor Jonas? Com certeza. E eu, para ainda ficar mais abrangente, Sim. Diácono Gildo, eu não digo muitos, eu digo todos, né? Todos, né? Todos nós temos uma natureza que é contra a natureza espiritual, que é a nossa natureza humana, né? Nossa natureza carnal, que o Paulo vai dizer que é o homem do pecado, né? O corpo do pecado, perdão. Ele vai dizer assim, quem me livrará do corpo desta morte, né? Do corpo do pecado. Sim. Então, essa luta travada que nós temos com o Espírito, que é a nossa carne, né? Fazer nossa vontade, fazer a vontade nossa, ou fazer a vontade de Deus, ou a nossa, ou a espiritual. Sempre temos todos os seres os humanos, né? Aqueles que se rendem a Cristo, eles se deparam. Eu nem digo todos os seres humanos, não falo abrangendo aqui aqueles que não nasceram de novo, mas aqueles que nasceram de novo, eles, além de ter essa natureza já carnal que todo ser humano tem, é implantado uma nova natureza, a natureza espiritual. E é aí onde nasce esse dilema, irmão Gildo, porque todos aqueles que estão longe dessa verdade, eles não têm essa noção dessa luta e dessa natureza espiritual. Mas todos nós que um dia nascemos de novo, que fizemos essa entrega, a confissão pública de aceitar a Jesus Cristo, nós começamos a se deparar com vários dilemas na nossa vida, com várias lutas travadas. Ou eu faço a minha vontade ou a vontade de Deus, né? Então a gente se depara com um reino espiritual e a gente se depara com uma nova identidade, uma nova cidadania espiritual, uma nova natureza que é implantada em nós. Paulo ele vai falar sobre isso no texto que eu deixei aqui reservado, mas daqui a pouco a gente vai ler, né? Estamos só fazendo uma introdução para entrar no tema. Com certeza. Não sai daí não. Compartilha com algum conhecido seu. Chama aqui para nossa live, chama para o nosso programa, porque o assunto hoje é bom. Para você que está chegando agora, para o nosso querido pastor Seloí, que acabou de chegar aqui com a gente, nossa irmã Marinês Alves. O assunto hoje, meus queridos, é a carne versus espírito. Esse assunto é muito bom. O assunto que todos nós vivemos constante, que nem o pastor Jonas disse, o dia inteiro, todos os dias, né, pastor Jonas? É uma luta travada, não é verdade? Com certeza, é uma luta travada porque quando nós decidimos entrar nessa nova natureza, aceitar Jesus Cristo, né?
nos dado a conhecer uma natureza espiritual. Antes que o nosso homem, o nosso eu, a nossa carne, ela não tinha conhecimento, né? A gente fazia o que a gente achava que era o certo e era satisfazendo a nossos desejos da carne. Mas depois que nos é implantada essa natureza espiritual, irmão Gildo, nascem dilemas na mente do ser humano. E todos nós, cristãos, enfrentamos esses dilemas, essas lutas que não são externas, Sim. mas internas, uma luta dentro de nós mesmos, uma batalha que nós e o nosso Deus conhecem bem, né? E que nós devemos sempre estar lutando ela, porque quando a gente deixa de guerrear, é sinal que a gente morreu, né? Quando nós paramos de guerrear, é sinal que nós morremos espiritualmente e perdemos essa batalha para aquele nosso maior inimigo. Eu posso dizer que é o nosso maior inimigo. É a carne. É a nossa carne. Não é nem Satanás em si, o adversário das nossas almas, né? Como o texto sagrado vai dizer. Mas em si, acredito eu, que dentre os nossos inimigos maiores está a nossa carne. E em segundo lugar, tem também as artimanhas do inimigo. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Tiago vai falar isso. E pelos nossos desejos e nossas vontades carnais, nós vamos em direção ao pecado, irmão. Então, a palavra de Deus vai dizer, olha aqui como é interessante, como é um inimigo sagaz a nossa carne. A palavra de Deus vai dizer que contra o inimigo das nossas almas, o adversário, o nosso adversário, né? Nós devemos resistir e ele fugirá de nós. Mas contra os desejos da nossa carne, nós devemos correr. Nós devemos passar longe, né? Nós devemos se desviar. Nós devemos fugir. Foge das paixões da mocidade. Foge dos desejos da juventude, né? Foge das paixões da carne. Então, irmãos, olha aqui como é interessante. O inimigo, nós podemos resistir ele na fé e ele fugirá de nós. Mas a carne não dá para bater de frente. A carne você tem que correr para o lado oposto. Né? Tem que correr para o outro lado, porque senão você vai cair. É um inimigo sagaz e é um nosso maior adversário, irmãos. É o maior adversário porque as nossas vontades nos impedem de fazer a vontade de Deus. Se nós alimentarmos ela, se nós fizermos os desejos da nossa carne e alimentarmos ela, nós morremos espiritualmente. Nós apagamos o espírito que há em nós, que tem... aqueles que receberam o Espírito de Deus, irmãos, eles correm o risco de extinguir, de apagar o Espírito que um dia foi selado. Um dia nós fomos selados pelo Espírito de Deus, mas essa guerra interna, quem vai ditar, quem vai vencer sou eu. Por isso eu devo travar todos os dias essa guerra. Porque no momento que eu perdo essa noção, irmão, de que eu tenho que guerrear contra as minhas vontades, eu tenho que verificar o meu pulso, meus sinais vitais, porque já tenho morrido espiritualmente. Quando eu decido não guerrear mais, é sinal que eu morri espiritualmente. Louvado seja Deus. A irmã Marilza Nunes, ela diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? É isso aí, palavras de Paulo, né, minha irmã? Louvado seja Deus. Chegando aqui com a gente também, Josi Almeida está conectado com a gente. Dice Ribeiro, um abraço, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, pastor Seloí, né? Já está aqui conectado com a gente, homem de Deus, que sempre eu estou lhe acompanhando também, viu, pastor? Louvado seja Deus. O pastor Seloí, ele está no Rio Grande do Sul, viu? Ele está no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. A irmã Dice Ribeira está lá no Paraná. Ela é da IAP de Guairas. Um abraço e a paz do Senhor para vocês, meus amados irmãos. Então, pastor Jonas, deixa eu já começar lhe perguntando. O que significa fazer a vontade da carne, pastor Jonas? Vamos começar, né? Bom, boa. Vamos lá. Vamos para o texto sagrado antes da gente fazer qualquer explanação sobre a pergunta, irmão Júlio. Eu gosto de começar com o texto, né? Já deixamos os irmãos cientes aqui do assunto, né?
Já fizemos aqui um começo de bate-papo, né, Foi. irmão Gildo? Interessante, e que eu acredito que já deu para você perceber qual é o tema de hoje. Então, lá no capítulo 7 de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vai falar o seguinte, irmão Gildo, a partir do versículo 14. Eu peguei aqui do versículo 14 até o 24, 10 versículos que falam bem dessa luta interna que nós vivemos. E olha aqui o que ele começa a dizer no verso 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu acabo fazendo. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, até o verso 19, nós percebemos aqui uma luta interna do apóstolo Paulo dizendo que existe uma natureza do pecado. Existe uma natureza que sempre que ele quer fazer algo de bom, que ele quer obedecer à lei de Deus, faz com que ele contrarie essa sua vontade de querer fazer o bem, de obedecer a Deus. Pois sempre tem algo que opera na sua carne, nos seus membros, né? Que é o pecado. Ele sempre se depara com o pecado na sua trajetória, na sua vida. Quando ele quer fazer o bem, não consegue, né? De maneira que não consegue obedecer sempre à lei de Deus, porque existe uma lei carnal nele. Aí ele começa, a partir do verso 19, a dizer, olha, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 20 e o verso 21. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E nos versos anteriores ele diz que não habita bem nenhum na sua carne, né? Na sua natureza carnal. Aí ele no verso 22 diz, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Segundo essa natureza que ele tem, espiritual, que um dia foi lhe dada, ele quer fazer o bem. O homem interior ele tem o desejo de fazer o bem, mas não consegue. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, olha. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer no verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Do corpo desta morte, essa matéria corruptível. Quem nos livrará, irmãos? Dessa matéria corruptível, dessa carne que tanto nos faz tropeçar na nossa caminhada. É isso, ele termina com essa pergunta no verso 24 e depois dá a resposta, né? No verso 25. Mas é com esses versos, irmão Gildo, que eu quero dizer que o que significa essa luta da carne, né? Que foi a primeira pergunta. Isso. É essa batalha interna que existe dentro de cada um de nós, que existe dentro da minha vida, que existe na sua vida, que existe na vida de todos que nos assistem, que conhecem a verdade, que um dia receberam a natureza também espiritual, através do crer na palavra de Deus, eles ainda se deparam com com o querer fazer obedecer à lei de Deus, mas o pecado sempre aparece na sua vida, tentando, a cobiça, né? Querendo nos fazer tropeçar. Sempre nos deparamos com nossas vontades e é muito peculiar e acontece muito que grandes homens de Deus trocam a vontade de Deus e o reino de Deus por satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Então é essa luta interna que Paulo aqui está falando. Que ele quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, quer andar direitinho na regra, na lei de Deus, mas o homem interior dele sempre pende para o lado errado e para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus e que aborrece a Deus. E muitos enfrentam esse dilema, nós enfrentamos esse dilema, de vezes nós conseguirmos obedecer a Deus e estarmos no centro da vontade de Deus, mas outra hora nós começamos a dar lugar às nossas vontades, aos nossos desejos, e eles começam a reinar e imperar na nossa vida. E eles começam a ditar quem nós somos. Porque
como nossa irmã diz, andai no Espírito e não satisfaçam a vontade da vossa carne. Porque quando nós começamos a alimentar demais a nossa carne, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, nós começamos então a se distanciar da vontade de Deus. Verdade. Nós começamos então a desagradar a Deus em nossas atitudes. Nós começamos então a fazer somente aquilo que nos satisfaz. Verdade. E é perigoso isso porque nós vemos grandes homens de Deus que por se acomodarem ou estarem em momentos de mente desocupada, acabaram saindo da vontade de Deus, desagradando a Deus e trazendo consequências terríveis para a sua vida. Um exemplo disso é Davi. Davi era um homem íntegro e temente a Deus. Até que um dia ele estava, em vez de estar guerreando com o seu exército, ele ficou de bobeiro no palácio. E ele percebe então Betseba tomando banho, e todos conhecem o pecado de Davi, né? Então é interessante nós analisarmos que existe sim sentimentos, desejos que sempre tentam nos fazer sair da presença de Deus. E essa luta interna, Paulo que vai explicar aqui, é a nossa carne, nossa matéria, é o corpo desta morte, é essa matéria corrupta, né? Esse corpo corruptivo, né? Que se deterioriza e que também pende para o que é mal. Então, essa matéria aqui, irmãos, enquanto nós estivermos presos nela, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo corruptivo, Paulo vai dizer que é necessário que esse corpo morra, né? Para que nasça um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Então, enquanto nós estivermos, irmãos, presos nessa matéria, nessa carne, nós vamos ser sujeitos a essa lei do pecado, sujeito que eu falo, a gente vai se deparar com ela na nossa caminhada. Mas nós podemos, e nós vamos ver aqui, que nós podemos sim vencê-la, né? Porque Jesus veio como pecado, como carne, né? Nessa matéria também que ele veio mostrar que o homem corruptivo pode sim vencer, né? Ele diz, eu venci o mundo. Então, é através da obediência a Deus que Jesus Cristo demonstrou que nós podemos vencer. Ainda nessa matéria, podemos sim vencer o pecado, podemos sim não ser escravo do pecado. Porque o próprio Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo dele. Né? Mas se Cristo, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós vamos ver que a natureza que Cristo nos dá, essa natureza espiritual, ela pode sim vencer a nossa natureza carnal. Então essa guerra, esse conflito, irmão Júlio, só para resumir aqui a pergunta, né? Esse conflito da carne, né? Fazer a vontade da carne, o que significa, é satisfazer os nossos desejos, é não levar em consideração o que Deus quer de nós em relação à sua palavra, seus mandamentos, seus preceitos divinos, mas satisfazer a vontade da carne, quando eu digo assim, o que é satisfazer a vontade da minha carne? É fazer o que eu quero, sem levar em consideração o que Deus quer para a minha vida e a sua palavra quer de mim. Louvado seja Deus, você está no que a Bíblia diz. Hoje nós estamos falando sobre carne versus espírito, esse é o tema de hoje. Pastor, falamos sobre as vontades da carne, mas em contrapartida vemos na Bíblia a vontade do Espírito. O que significa, pastor? Bom, vamos lá. Paulo vai dizer no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então ele fala que a lei ela é espiritual e ela é boa, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, Paulo vai falar, a lei é santa, verso 12. A lei é santa e o mandamento justo e bom. Então ele vai falar que a lei é espiritual, ela é santa e o mandamento é justo e bom. Então o que é fazer a vontade do Espírito, irmão Júlio? Então se a lei é espiritual, é obedecer a Deus. Né? Aqueles que andam segundo o Espírito não satisfazem a vontade da sua carne. Então, o que é andar segundo o Espírito? Né? O que é andar em obediência.
andar renunciando à minha vontade, andar levando em consideração a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos divinos. Então, quando eu ando me esforçando para não satisfazer as minhas vontades, mas fazer a vontade de Deus, eu ando segundo o Espírito, né? Andar em Espírito não é simplesmente eu dizer que sou espiritual, né? Não é simplesmente eu fazer um movimento da igreja, não é simplesmente eu dizer que eu sou do manto, sou do fogo, mas eu desagrado a Deus na minha vida e nos mandamentos de Deus eu não levo em consideração. Na minha vida secular é toda bagunçada, toda desordenada. Isso não é andar segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é andar em caráter de obediência. Sim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, o Jesus vai falar isso. E o mandamento é santo, justo e bom, Paulo vai dizer. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que? Eu sou carnal. Nem sempre eu vou conseguir guardar 100% dos mandamentos, mas eu vou me esforçar para conseguir. Mas no momento em que eu não consigo, porque existe essa lei, essa vontade que impera em mim, que me faz desobedecer a Deus, que vai, hora ou outra, eu vou quebrar um desses mandamentos e desses preceitos divinos. Mas, quando nós andamos segundo o Espírito, não quer dizer que nós vamos andar agora desobedecendo a Deus. Ah, nós temos que andar em Espírito. Muitos pegam esse texto, irmão Júlio, para distorcer verdades aqui. Ah, porque a lei, não consigo guardar a lei, eu tenho que andar no Espírito. É o tempo da graça e tal. Não, não. De maneira nenhuma, Jesus vai dizer que veio abolir nenhum mandamento. Ele mesmo vai dizer, não vim abolir nada, mas eu vim cumprir. E não passará um jota, nem um tio dessa palavra. Enquanto estiver céu e terra, né? Enquanto existe céu e terra, não passará um tio nem um jota dessa lei, ele vai dizer. Então, é interessante que muitos pegam esses textos que são de difícil compreensão, como Pedro vai dizer, que as cartas de Paulo, muitos distorcem para a sua própria condenação. Pedro vai dizer isso. Muitos pegam esse texto e vai dizer, olha, tá vendo aqui que a lei aqui, Paulo está aqui contrariando a lei. Não, ele está dizendo que a lei, o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento é bom. Mas o defeito não está na lei. O defeito não está no mandamento. O defeito está em nós. Nós pendemos para a desobediência por causa de nosso pai Adão. Porque por um homem só entrou o pecado no mundo e a todos foi-lhe imputado esse pecado. Né? Todos passaram a ser pecador. Todos estão destituídos da glória de Deus. Né? Todos estão mortos em delitos e pecados. Então, por conta dessa natureza que nós herdamos de Adão, do nosso pai, nós pendemos para ela, para a carne. Eu sou carnal. A lei é o quê? Justa. O mandamento é santo, o mandamento é bom, né? Mas o problema está em mim. Então, é eu quem decido, irmãos. Andar em espírito ou satisfazer a vontade da minha carne. Verdade. A guerra interna está aqui. Andar em espírito, obedecer a Deus, ou eu faço a vontade da minha carne. É um dos dois. Não existe outra alternativa. Ou eu satisfaço os meus desejos, a minha vontade, ando segundo o que bem eu quiser fazer, como em Eclesiastes, o sábio Salomão vai dizer, olha, jovem, se alegre nos dias da tua juventude, né? Vá até onde os teus olhos enxergarem, até onde o teu coração desejar, mas saiba, porém, de uma coisa, que de tudo prestará contas a Deus. Verdade. Então nós temos que ter essa noção, que nós somos livres. Muitos vão dizer que nós temos um livre-arbítrio, né?
ou um poder de escolha, de decisão para alguns. Outros vão dizer que nós estamos condicionados ou à vontade de Deus ou à vontade da nossa carne, que quer dizer pecado, desobediência, que agrada quem? O inimigo das nossas almas. Ou nós fazemos a vontade de Deus ou fazemos a vontade do inimigo. E muitos vão dizer que nós não temos esse livre-arbítrio. Então é uma discussão teológica que muitos falam, cadê o livre-arbítrio? Ou fazemos a vontade de Deus ou fazemos a vontade do inimigo. É verdade. Paulo teve esse dilema e muitos vão dizer, nós temos o poder de escolher, ou satisfaço a vontade da carne, ou então faço a vontade de Deus. Mas, tirando esses embates teológicos, o que nos resta, irmãos, é fazer como Salomão diz. Saiba, porém, de uma coisa, que de tudo prestará contas, terá juízo com Deus. Então, Aleluia, Jesus. se eu vivo segundo a minha vontade, eu estou consentindo com o pecado, né? Mas se eu faço o que eu não quero, como Paulo vai dizer no verso 16, consinto com a lei, que é boa. Então, está aí o dilema da nossa vida, a nossa luta. Ou fazer a vontade de Deus, que é obedecê-lo, fazer o que lhe agrada, obedecer os seus preceitos divinos, os seus mandamentos, ou então faço a vontade da minha carne. Essa guerra espiritual que nós vamos enfrentar, esse dilema, né? É verdade, pastor Jonas, o assunto é bom. Você que está chegando agora, estamos falando sobre carne versus espírito. É assim como o irmão Luciano está chegando agora conosco, nosso querido irmão Luciano. Jéssica Gomes também está conectada com a gente. Miguel Biscaia também está conectado com a gente. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Luiz Fernando também está nos assistindo. Nossa querida irmã Raquel Edvils também está conectado com a gente. Luzia Messias também está conectado. Luzia Alencar. Eleide Albino também está conectado com a gente. Valdeci Antunes também. Um abraço para todos vocês que estão conectados com a gente. Falando hoje sobre carne versus espírito. Então eu vou te perguntar, pastor, existe mesmo essa guerra de carne contra espírito, pastor Jonas? Existe, irmão João. Existe, né? Existe porque Paulo vai dizer que o que desagrada a Deus está nele, né? O querer fazer o bem também está, mas existe também algo que lhe prende, né, a não fazer esse bem, que é a vontade da sua carne. Ele vai dizer assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quantos de nós não já se deparamos com esse dilema de querer até fazer a vontade de Deus, mas algum tipo de pecado nos impede, às vezes, de estar sempre no centro da vontade de Deus? Muitos enfrentam o quê? A pornografia, muitos enfrentam os vícios, muitos enfrentam o vício da mentira. Todos de nós temos alguma fragilidade na nossa vida, outros cobiçar as coisas alheias, outros cobiçar a mulher do próximo. Então, irmãos, existem pecados que só Deus e nós sabemos que nós enfrentamos, mas não quer dizer que você não enfrente nenhuma luta. Às vezes um problema que para o Gildo pode ser bem pequeno, porque ele não é algo que ele cobice com os olhos, não é algo que ele ache prazeroso. Pode ser um problema pequeno, mas tem pessoas que não conseguem abandonar. Tem pessoas que passam uma vida inteira camuflando esse pecado. E às vezes, aí, quando pensa que não, o camarada caiu. Ou caiu em adultério, ou caiu por causa do vício, ou por causa da mentira. Isso são brechas e lutas travadas que nós temos, irmãos, internas. E quando nós alimentamos ela, uma hora, o pecado, quando é gerado, uma hora ele tem que dar a luz, né? Tiago vai falar sobre isso.
É como uma gravidez. Depois que ele nasce na mente e ele é alimentado, ele é gerado, ele vai sendo gerado, uma hora ele tem que aparecer. Então, olha aqui, irmão Gildo, como existe essa guerra, Uhum. né? A pergunta foi qual mesmo? Se existe mesmo essa guerra Pronto, de espírito contra a carne. pronto. Quando existe algo que nos atrai, irmão, alguns são atraídos por alguma coisa que muitas das vezes eu não sou, às vezes eu sou atraído por uma cobiça, concupiscência dos olhos, né? Ou por uma soberba da vida, como o texto sagrado vai dizer que nós somos tentados, Tiago vai dizer que nós somos tentados pelo aquilo que cobiçamos, pelos nossos desejos. Então, muitas das vezes eu desejo algo e eu cobiço algo e sou tentado por aquilo e eu vou alimentando esse pensamento, vou alimentando esse desejo, a vontade da minha carne. Uma hora, irmãos, se eu alimentar e não alimentar a minha natureza espiritual, ela vai prevalecer, ela vai vencer. E aí, o pecado sendo gerado, uma hora ele dá luz, uma hora o camarada cai. E acredito eu que, por exemplo, no exemplo de Davi, na queda de Davi, com certeza ele não somente tinha visto Betseba naquele momento, mas ficou alimentando esse desejo até o ponto que aparece a oportunidade de ver ela se banhando nu e ele vai em direção ao pecado. Então é algo que nós alimentamos, irmãos. O pecado não existe esses pecados ocasionais que no calor do momento acontecem, mas existe também pecados que a gente vai alimentando, 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 alimentando. A gente não é, guerreia contra eles, não trava essa luta do nossa carne contra o espírito e ele acaba nos vencendo. E quando você não decide mais nem guerrear, você não tem mais nenhuma noção que existe uma luta travada de carne e espírito, é sinal, irmão, que você tem que verificar seu pulso, que você já morreu espiritualmente. Então verifique se você ainda está vivo espiritualmente, porque se você não tem noção da luta da carne e do espírito, você está morto espiritual. Então, é, tudo aquilo que nos atrai, tudo aquilo que nós alimentamos, se nós alimentarmos aquele pecado que nós até achamos que é besteira, mas se nós não cuidarmos e não alimentarmos o nosso lado espiritual, tamparmos essa brecha, uma hora ou outra, o pecado sendo alimentado, sendo gerado, ele vai dar luz, ele vai ter que se transparecer. E aí é onde é revelada a queda do homem. E ele não caiu lá naquela hora, não, ele caiu lá atrás quando ele decidiu não guerrear. É verdade. Tudo aquilo que nós alimentamos, ela vai fortificar, né, Vai pastor Jonas? fortificar. E se eu alimento mais os meus desejos, mais as minhas vontades, mais aquilo que eu cobiço, mais aquele sentimento que era para mim estar lutando com o meu interior espiritual, né, para Deus tirar isso de mim, e eu não fiz, uma hora ou outra, irmãos, pode ter certeza que nós caímos, nós se distanciamos de Deus. Porque se nós não alimentarmos o espírito, o nosso eu, nosso interior, a nosso lado espiritual, que todos nós que recebemos a Cristo temos, a natureza espiritual, se nós deixarmos de alimentar ela, ela vai morrendo. E corre o risco, irmãos, de nós apagarmos o Espírito de Deus da nossa vida, Verdade. a qual um dia nós somos selados. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, mas não apague este Espírito. Alimente, né? Ele faz essa comparação de apagar como uma chama. Olha como é interessante. Também lá na parábola das 10 virgens vai dizer que nós temos que ter azeite na nossa lamparina, né? Na nossa lamparina. Para essa chama, esse fogo não apagar. Então, o que era que alimentava as lamparinas e essa chama lá das 10 virgens? Era o azeite. Era o azeite que representa o Espírito Santo. Então, se nós deixarmos de buscar o Espírito Santo, vai ter um momento que a chama vai apagar. Vai ter um momento que o azeite acabando, o fogo também acaba e fica no escuro. Vai ter um momento que, se nós não alimentarmos o nosso lado espiritual, se nós não alimentarmos essa chama, vai correr o risco de nós vamos apagar o espírito. Olha aqui a comparação que ele faz com a chama. Um fogo, quando não é alimentado, ou então quando ele é abafado, ele se apaga, né?
Quando falta oxigênio no fogo, se você abafar, ele vai se apagar. Se você não alimentar a chama, se você não colocar lenha, se você não colocar azeite, esse fogo apaga. E corre o risco. Muitos cristãos têm deixado que a chama do Espírito Santo apague em suas vidas, e grande é a queda e a ruína desse servo de Deus, dessa serva de Deus, que tinham tudo para estarem sempre no centro da vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, mas decidiram não guerrear, decidiram satisfazer a vontade da sua carne, e um dia essa vontade ficou insustentável, porque Deus não compactua. Se nós vamos alimentando a nossa carne, os nossos desejos, o espiritual vai morrendo, até que se extingue, se apaga. Como o texto sagrado vai dizer, não apague o espírito que um dia foste selado. É verdade, pastor Jonas. Um abraço aqui para o nosso querido pastor Maurício ali da IAP Aldeia Parque. Nossa irmã Meire Silva também está conectado com a gente. Maria Borges também está conectado com a gente. Um abraço para você, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso programa. Chegando aqui também Noemi Pereira. Um abraço para você, minha irmã. De qual cidade são vocês? Nós somos da cidade de Pacajus, no estado do Ceará. Nós estamos a 49 quilômetros da nossa capital Fortaleza, minha irmã, viu? Estamos aqui na cidade de Pacajus, uma linda cidade, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Congrega na IAP Croatá. Isso. E eu na IAP Mangabeira. Louvado seja Deus. É nossa IAP Croatá, aqui do nosso Facebook que está transmitindo, né? Ministério de Homens Croatá. E aqui é o pastor Jonas, pastoreia ali a nossa igreja da IAP Mangabeira, né, pastor Jonas? Isso. Louvado seja Deus. Então, minha irmã, estamos apresentados. Somos aqui do nosso Ceará, né? Estado bom de se viver, viu, meu irmão? Um abraço para você. Seja bem-vindo ao nosso programa Noemi Pereira. Um abraço para você. Pastor Jonas, para a irmã Noemi que chegou agora, a gente está falando sobre carne versus espírito, minha irmã. Esse é o tema de hoje. Nosso programa é todas as sextas, sempre a partir das 20 horas. Estamos aqui falando do amor de Deus com o que a Bíblia diz. Então, pastor, como servo de Deus, como faço para vencer essa luta do espírito contra a carne, meu pastor? Bom, vamos ver aqui mais à frente. Paulo dizer no verso 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, né, outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Faz uma pergunta, Paulo. Aí ele diz no verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne acabo servindo a lei do pecado. É difícil, pastor Jonas. Então, irmãos, repete a pergunta para me fazer ela bem resumida. A gente como servo de Deus, como a gente faz para vencer essa luta do espírito contra a carne, pastor? Então, como a gente comentou aqui, irmão Gildo, é um dilema, é difícil, porque a gente falar na teoria aqui, dizer para você, alimente o espírito, é fácil, né? Mas só você sabe o que lhe prende. Como Paulo vai dizer, que com seu entendimento ele serve a lei do Senhor, ele sabe o que é para fazer, como muitos sabem, e você também entende, você sabe o que é para fazer, mas você não faz, por quê? Você sabe que a lei é boa, o mandamento é justo, é bom, mas não consegue obedecer, por quê? Porque tem algo que lhe prende, tem o pecado, tem algum pecado que tem te escravizado a ponto de você não conseguir servir a Deus. Ou alguma tentação que tem te vencido, ou que tem vencido muitos. E por que muitas vezes nós queremos até obedecer à lei de Deus e fazer a vontade de Deus, mas nós não temos força. Porque nós temos feito somente a nossa vontade, não temos renunciado.
E quando nós não conseguimos renunciar às nossas vontades e os nossos desejos, irmãos, nós acabamos entrando nesse dilema de comodismo. E aí, eu sei o que é para fazer, eu quero fazer, mas eu não consigo. Por que que eu não consigo? Porque eu tenho ficado constrangido pelo meu pecado, ou tenho se distanciado da vontade de Deus. Por quê? Porque eu não consigo abandonar, ou não consigo renunciar. Porque isso já ficou tão grande na minha vida que fica difícil ser tratado se não for confessado, se não for abandonado, se não for tratado pelo Espírito Santo. E a luta é maior. Quanto mais você se afundou e foi escravizado por esse pecado, a luta é maior para conseguir vencer. Irmãos, uma dependência química, por exemplo, não é do dia para a noite. Existe até a abstinência, né? A abstinência, quando a pessoa fica um mês, ela fica ali se pisando 2 meses e fica ali, fica doente. Porque é da mesma maneira o pecado, irmãos. Todo vício, para ser liberto, precisa de uma grande força de vontade. Precisa de uma grande... além da ação sobrenatural, espiritual de Deus, precisa eu querer renunciar todos os dias, eu ter força de vontade e eu alimentar o espírito. Eu alimentar o espiritual. Porque se eu deixar de fazer isso, eu vou acabar sendo escravizado. Né? Mas a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmão Gildo, como vencer? A pergunta é como vencer? Como um servo de Deus, que fazemos para vencer essa luta? Para vencer essa luta, irmãos, como servo de Deus, é não deixar que a chama do Espírito Santo apague nossas vidas. Aleluia. É não deixar o azeite acabar. É não deixar o Espírito ser apagado. É nós não apagarmos o Espírito. E como é que nós apagamos o Espírito? Nós apagamos quando nós alimentamos os nossos desejos, a nossa vontade, sobrepondo a vontade de Deus, fazendo somente aquilo que nos agrada e não se esforçando para fazer a vontade de Deus e o que agrada a Deus. Porque o texto vai dizer, o texto sagrado, que a inimizade, né? Ó, cadê? Vamos lá para o capítulo 8 agora, né? Já falamos do 7, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aqui que interessante, né? Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então nós só podemos vencer se nós se inclinarmos para as coisas espirituais. Porque se nós andarmos somente se inclinando para as vontades da nossa carne, os nossos desejos, irmãos, de maneira nenhuma venceremos, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, como eu consigo buscar o espiritual se eu não consigo me desvencilhar das coisas do mundo? Se eu não consigo me desligar da minha natureza pecaminosa, então eu não consigo suprir e alimentar o meu lado espiritual. Eu só vou conseguir alimentar o meu espírito se eu estiver disposto a renunciar às minhas vontades, se eu estiver disposto a morrer para mim mesmo, como diz Jesus, estar sempre entregue à morte todos os dias. E aí sim eu vou conseguir viver a vontade de Deus, andar e fazer o que Deus quer que eu faça, o que a palavra de Deus quer que eu faça, né? E requer, irmãos, força de vontade, requer também ação sobrenatural do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se nós andarmos satisfazendo a nossa vontade, nós não conseguiremos agradar a Deus. Porque nós vamos estar sempre, irmãos, sempre
dando desculpas, nós vamos estar sempre querendo continuar com aquele pecado de estimação, querendo dizer assim, não tem nada a ver, dá para servir a Deus assim, dá para ser crente assim, dá para mim ir para o céu assim. E essas desculpas, irmãos, nos distanciam da vontade de Deus. Nós, na verdade, no fundo, sabemos que não dá. Na verdade, no fundo, nós estamos querendo carregar bagagens, mas a palavra de Deus disse que o caminho é estreito, a porta é bem estreitinha, e não dá para passar com essas bagagens, né? Então, que a gente venha entender que para Deus, para andar segundo a carne, para andar segundo o Espírito, temos que desagradar a nossa carne, temos que desagradar nosso eu, temos que estar prontos a morrer todos os dias para nós mesmos, para que nós podemos viver em Cristo Jesus uma nova vida. Glória a Deus, é verdade. Conectado com a gente aqui, Márcia Nunes, um abraço. Nailza Silva Souza também está conectada. Nossa querida irmã Amanda Lima, lá do IAP de Custódio, né? A irmã Noemi, ela diz assim, sou da IAP de Maringá, do Paraná. Gratificante, pastor Jonas, a forma dinâmica que explica a palavra do nosso Deus. Eu estava numa live da nossa lição bíblica, tentei de lembrar o seu nome. Foi naquela live lá que você fez com o pastor Felipe, né? Na escola bíblica. E ela disse que não, que tinha assistido a live dos 10 mandamentos. Propriedade de uma forma leve de se entender que Deus continue os capacitando. Amém, minha irmã. Muito obrigado. Glória a Deus. Mas quem está aqui com a gente, a irmã Raquel, ela pede oração pelo pai do pastor Arimaté, ele faz a live Examinai, uma benção. O pai dele está internado e ele pede oração. Vamos sim orar, né, pastor Jonas? No final a gente vai estar orando pela vida do nosso amado irmão, no nome santo de Jesus. Euzi Cruz também está conectado. Bia dos Santos, um abraço para você. Pastor Jonas, vamos fechar com essa pergunta para você, meu pastor. No final, quem vence essa guerra, meu pastor? Vamos fechar com essa? Então, irmãos, e Diácono Gildo, para nós finalizarmos aqui, quem vence é quem nós alimentamos, né? Opa, isso é verdade. Alguns vão dizer que o livre-arbítrio, né, o embate teológico, Sim. que nós temos o poder de escolher, né? Então, podemos escolher desagradar a Deus e pecar, e podemos escolher andar segundo a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, obedecer os seus preceitos divinos. Então eu te digo isso, meu irmão. Quem vai vencer na tua vida, se é o teu espiritual ou se é a tua carne, depende de você. Opa. Depende de mim, depende de você, Diácono Gildo. Sim. Então, se nós buscarmos as coisas espirituais, nós vamos estar alimentando a nossa natureza que nos foi dada quando aceitamos a Jesus, que é a natureza espiritual que o mundo não pode receber, que o mundo não conhece, o Espírito Santo, mas Verdade. um dia foi nos dado. Então esse Espírito Santo que mora e habita dentro de mim, habita dentro de você, ele precisa, irmãos, que nós demos lugar para ele trabalhar em nossas vidas, porque se nós quisermos sempre tomar a decisão e sempre estar tomando a frente, o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito que nos guia em toda a justiça. Jesus vai dizer isso. É o caminho que vos guiará, é o Espírito que vos guiará em toda a verdade, na justiça, no caminho reto. Então, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida, se nós queremos tomar as rédeas da nossa vida e tomarmos a frente do Espírito Santo, não deixando espaço para ele agir, fazendo o que nos agrada, fazendo as nossas vontades, irmãos, nós vamos apagando aos poucos o Espírito que um dia nós fomos selados. E o apóstolo Paulo vai dizer, não apague o Espírito Santo, não apague o Espírito a qual foste selado, não extingua o Espírito. Como já foi comparado aqui, o Espírito Santo na nossa vida é como o azeite das virgens, que ele pode se acabar, irmãos. Nós vemos as virgens loucas, elas não abasteceram as suas lamparinas, o fogo se apaga se nós não abastecermos.
Paulo vai fazer essa comparação. Não apague, trazendo a semelhança de uma chama. Então, se nós não alimentarmos, se nós não colocarmos azeite na nossa vida, irmãos, se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus na leitura da palavra, no nosso devocional, na nossa vida com Deus, uma vida piedosa, uma vida que anda segundo os mandamentos de Deus, procurando obedecer, se esforçando para fazer a vontade dele, mesmo que contraria a nossa vontade, sendo dispostos a negar nós mesmos. Se nós não andarmos assim, nós não alimentaremos o nosso espiritual. E pode ter certeza, a carne vai começar a reinar na tua vida. E se você deixar de sentir essa guerra espiritual, se você deixar de sentir que precisa matar essa carne, verifique seu pulso. Com certeza você aí já tem morrido espiritualmente, o fogo já tem se apagado, a chama já tem sido extinguida da tua vida. Então é isso que eu tenho a dizer sobre carne e espírito, irmãos, e eu creio que essa palavra do apóstolo Paulo aqui no capítulo 7 de Romanos e no capítulo 8, ela tem muito a nos ensinar sobre essa guerra espiritual. E eu tenho certeza que ela falou contigo nessa noite, como falou comigo, como falou com o Diácono Gildo, quando nós estávamos na preparação deste assunto, né? Deste programa. Então, tenho certeza que Deus ele falou ao teu coração nessa noite e que ele vai falar através dessa palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos no final do nosso programa, agradecendo a cada um de você que ficou conectado com a gente até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje falamos sobre carne versus espírito, uma luta travada da carne contra o espírito. A carne quer inclinar para o mal, o espírito quer trazer para o bem, e essa luta continua, pastor, até o final dos nossos dias, né, pastor Jonas? Com certeza, até que o corruptível se reviste da incorruptibilidade. Louvado seja até Deus. que essa matéria morra como uma semente que tem que morrer para que se plante um corpo corruptível, como diz Paulo, para que nasça um corpo incorruptível. Então essa matéria vai morrer. Esse velho homem, essa velha natureza, ela vai morrer. Nós temos que matar ela enquanto nós estivermos vivos, né? Matando ela todos os dias, mas vai chegar ao ponto que ela vai descer ao pó e nós ressuscitaremos em glória para que esse corpo frágil, essa matéria fraca que se decompõe, que é limitada, né, se revista do corpo glorioso como o corpo de Cristo. Aleluia. Obrigado pela sua companhia. Vamos orar, né? Encerrar o nosso programa. Lembrando, orar aqui pelo pai do nosso querido pastor Arimateia, que está internado, e a irmã pediu oração. Vamos estar orando sim pelos demais irmãos que estão conectados com a gente, pelos seus familiares, né, pastor Jonas? Vamos encerrar o nosso programa orando pela vida dos nossos amados irmãos, né, pastor? Amém, oremos sim. E um sábado abençoado para todos vocês, que vocês tenham um sábado deleitoso na presença de Deus e que o Espírito Santo de Deus sempre seja o guia das nossas vidas, que nós não venhamos tomar a frente e que nós não venhamos satisfazer os desejos da nossa carne, né? Que a gente venha andar segundo o Espírito e não satisfazer o desejo da nossa carne. Andar segundo o Espírito é andar em obediência, em comunhão com Deus, é andar segundo o que o Espírito Santo nos ordena, né? Nos direciona através da palavra de Deus, dando lugar, né, para entender a voz do Espírito Santo, que ele fala conosco, irmãos. Né? Ele não fala, às vezes, em voz audível, como falou lá com Samuel, né? Mas ele fala no nosso homem interior. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito que nos guia em toda a verdade, se nós pedirmos, ele nos direciona em todas as decisões da nossa vida. Na área sentimental, na área sexual, na área financeira, na área conjugal. Esse Espírito, ele veio para ser o nosso Emmanuel, o Deus dentro de nós, o Deus conosco. Né? O próprio Jesus disse que nós não estaríamos só, não ficaríamos órfãos, mas enviaria um outro Consolador. Um Consolador da mesma altura, do mesmo tipo. Na sua palavra original, esse outro é o mesmo tipo. É Deus também, é o Deus conosco, é o Deus Emmanuel, Deus dentro de nós, ele habita em nós. Então, irmãos, se nós temos aquele que é o maior do universo, que antes da criação a palavra do Senhor disse que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, esse Espírito que está lá
desde antes da criação, desde que o universo fosse formado. Hoje ele habita dentro de nós, ele quer conduzir a nossa vida. Aleluia, Então que nós viemos dar lugar para que ele venha reinar, para que ele venha conduzir de forma soberana a nossa vida. E então nós vamos ver, irmãos, que se ele for alimentado, se nós dermos lugar e deixarmos ele conduzir a nossa vida, vai ficar leve, não vai ser penoso, não vai ser dificultoso. Sabe por que é dificultoso, às vezes, fazer a vontade de Deus? Sabe por que é pesado? Sabe por que é penoso, às vezes? Que nos custa caro, às vezes, fazer a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós estamos tão alimentados no nosso eu, da nossa carne, que é uma luta tão grande, porque nós temos alimentado demais e o nosso espiritual está bem fraquinho. Então, quando nós alimentamos o nosso espiritual, fica muito fácil, muito leve da gente servir ao Senhor. Não vou dizer que sempre vai ser, não. Vai ter momentos que nossa carne vai querer reinar, porque nós somos carnais, como Paulo disse. A lei é santa, o mandamento é justo, é bom, mas eu, do outro lado, sou carnal, vendido ao pecado, né? E se nós não lutarmos essa guerra, nós podemos sim se distanciar da vontade de Deus. Aleluia, e até abandonar a fé, como muitos fazem, por deixarem de guerrear. Então guerreie com as armas que Deus te dá, aleluia, né? Com a leitura da palavra, com jejum se precisar, com oração, com santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, aleluia, né? Abandonando todo embaraço, deixando de lado todo embaraço e correndo a carreira que nos está proposta. Então aqui eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema nessa live, irmão Gildo. Vamos orar, né? E vamos orar, né? Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, por esses minutos, essa hora que nós tiramos para estar aqui falando sobre a luta da nossa carne contra o Espírito. Então nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Espírito que nos guia em toda a verdade, Senhor, a vencer essa luta, Senhor, que é, Senhor, a satisfazer as nossas vontades, que a Tua vontade venha prevalecer e reinar na nossa vida, assim como na vida de quem nos assiste. Também te pedimos, Senhor, por todos aqueles que pediram oração, Senhor, que estão enfermos, Senhor, que estão hospitalizados por alguma doença, ou pelo coronavírus. Senhor, vai de encontro com o Teu Espírito Santo, restaura a saúde do Teu servo, Senhor, restaura a saúde dos Teus filhos, ouve a súplica, o clamor, Senhor, desses servos de Deus que têm orado, Senhor. Repreende todo mal, no nome de Jesus Cristo, no nome que está acima de toda e qualquer enfermidade, de todas as coisas. Senhor, nós te pedimos por tudo, Senhor, coloca mais fé no nosso coração, coloca a certeza, Senhor, de que o Teu Espírito Santo, Ele está conosco em qualquer situação, em qualquer adversidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos por tudo e já te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, obrigado pela sua companhia, fique todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro com mais um Que a Bíblia Diz. Amém.